Bom dia, crianças. Vocês estão recebendo a remessa de atividades referente ao período de 15 de março a 31 de março. E esse vídeo vou estar explicando sobre o conteúdo para que vocês possam realizar de uma forma mais tranquila, não tenha muita dificuldade. Primeiro vamos começar com língua portuguesa. Em língua portuguesa vamos tratar sobre o conteúdo carta, certo? Então, primeiramente, o que é uma carta? A carta é um gênero textual de correspondência, a qual visa estabelecer a comunicação direta entre os interlocutores. E que é isso? Busca estabelecer uma conversa entre pessoas, certo? Para transmitir diferentes tipos de mensagem. Tipos de carta. Existem diversos tipos de carta que servem para diferentes propósitos sociocomunicativos. Por exemplo, carta pessoal, empresarial, oficial, de reclamação, de solicitação, de candidatura, de amor, de apresentação, de solicitação de desculpas, entre outros. Mas hoje nós vamos ver sobre a carta pessoal. O que é uma carta pessoal? É um modelo que estabelece comunicação entre pessoas próximas ou com um vínculo individual, ou seja, pessoas que se conhecem, têm uma certa afinidade, uma certa intimidade. Isso favorece o uso de uma linguagem coloquial, aquela linguagem comum, sem muitas regras. Aplicação de expressões populares e gírias. Então, as pessoas nessas cartas vão se comunicar como normalmente elas se comunicariam, se elas estivessem conversando ali, ou via mensagem, etc. Além de assuntos subjetivos ou íntimos, a estrutura da carta pessoal também é aberta, tendo em vista que o autor pode escolher como deseja organizar as informações compartilhadas. Mas mesmo sendo uma estrutura aberta, uma estrutura de certa forma livre, ela geralmente obedece uma estrutura padrão, onde nós temos lá na carta local e data. Então, os dois elementos devem vir no início da carta. Geralmente ficam à esquerda da folha. Vou mostrar para vocês um exemplo daqui a pouquinho. Destinatário. Nessa parte vai ter a informação de para quem a carta é destinada. Nesse espaço, o remetente se dirige ao receptor por meio de termos como prezado, prezada, querida, querido, entre tantos outros. Depois do destinatário vem o corpo do texto. É o espaço destinado para a carta pessoal. Aqui a pessoa vai escrever toda a mensagem que ela pretende encaminhar ao destinatário. E para finalizar, tem a despedida e a assinatura. Então, além de se identificar, o remetente, a pessoa que escreve a carta, pode utilizar o espaço de assinatura para fazer uma despedida, que pode ser carinhosa e informal. Beleza. Então, o professor comentou o que é uma carta, comentou sobre a estrutura, e que nós temos um exemplo de carta pessoal. Então, como foi comentado, do lado esquerdo da folha temos local e data, Campo Mourão, 15 de março de 2021. Aqui é a saudação. Querida amiga Verônica, estou com muita saudade de você. Como está sendo o seu início de ano? O meu está sendo muito chato por causa da pandemia, mas sabemos que devemos respeitar as medidas de restrição para que possamos vencer esse vírus e retomar nossa vida normalmente. Aguardo ansiosamente as suas respostas. Beijos da sua grande amiga, Vera Lúcia. Então, após você ver esse exemplo de carta, vai fazer algumas atividades a seguir. Número 1. Leia a carta acima e pinte de acordo com a legenda. Qual carta? A carta do exemplo. Ok, você vai retomar ela e pintar de acordo com a legenda. Qual legenda? A seguinte. De vermelho, você vai colorir o destinatário da carta. Lembra quem é o destinatário? O destinatário, volta ali, se tiver uma dúvida, volta na página anterior. É para quem a carta é destinada, enviada. Essa informação está aqui na carta, tá? Então leia com atenção e pinte de vermelho. Seguindo a legenda, pinte de verde o local e a data.
Local seria o que? Seria aquela palavra que faz referência a lugar. Pode ser um ambiente, nesse caso vai ser um município, uma cidade. Mas pode ser um estado, pode ser um país, tá? E data. Data é aqueles termos que fazem referência a tempo. Data, dia, mês, ano e assim por diante. C. Pinte de amarelo o corpo da carta. Então, qual que é a parte onde o destinatário coloca a sua mensagem? Essa parte você vai colorir de amarelo. E pinte de rosa a despedida e assinatura da carta. Em qual parte que a pessoa que escreveu a carta se identifica e se despede, certo? Essa parte você vai colorir de rosa. Então, após fazermos essa primeira parte, vamos para a próxima. Vamos interpretar a carta, vamos compreender essa carta. Letra A. A escritura dessa carta é quem que escreveu a carta? Você vai ler a carta com atenção e assinalar a resposta correta. Lembre-se, tem o emissor, que é aquele que faz a carta, e o destinatário, aquele que recebe a carta. Tem diferença? Preste atenção lá na carta, no exemplo, e responda essa questão. B. O assunto abordado na carta é... Qual que é o assunto abordado na carta? Leia com atenção as alternativas e assinale a resposta correta. Apenas uma está correta. C. Por qual motivo o ano de Vera Lúcia está sendo chato? Você na carta essa resposta e escreva aqui. Uma coisa muito importante. Início de frase, letra maiúscula. Finalizou a sua frase, a sua escrita, ponto final. D. Qual é a pergunta que Vera Lúcia faz para Verônica? Busque lá e escreva aqui. E. De acordo com a carta, complete. Data da carta. Qual que é a data da carta? Local da carta. Ambas informações estão lá no exemplo. Retomem e completem aqui. F. E agora é sua vez. Produza uma carta pessoal endereçada para algum amigo ou familiar. Então você vai escolher algum conhecido seu, amigo, familiar, vizinho, tanto faz, e vai produzir uma carta pessoal. Ok? Não esqueça. Local e data, a saudação, o corpo do texto e a despedida e assinatura. Certo? 3. Gramática. Vamos analisar um trechinho aqui da carta. O trecho fala, abre aspas, sabemos que devemos respeitar as medidas de restrição para que possamos vencer esse vírus e retomar nossa vida normalmente. Aguardo ansiosamente sua resposta. Beijos da sua grande amiga Vera Lúcia. Fecha aspas, ponto final. Escreva um substantivo próprio desse trecho. Lembra-se o que é um substantivo próprio? Substantivos são aquelas palavras que nomeiam seres, objetos, lugares. É o que dá nome às coisas. É o substantivo. Lembra? Substantivo próprio é aqueles que nomeiam o indivíduo, um ser individual, um ser único. Então, geralmente, pessoas, lugares. E uma característica muito clara para a gente definir o que é um substantivo próprio. Sempre ele é grafado, é escrito com letra maiúscula. Certo? Então, nome de pessoa, lugar, cidade, escola, lojas, certo? Então, aquilo que nomeia um indivíduo em particular é um substantivo próprio. Seguindo, escreva 3 substantivos comuns. Então, lembra, diferente do substantivo próprio, o substantivo comum, ele dá nome às coisas, mas são coisas normais. Não é uma pessoa, não é uma cidade, não é um lugar, ok? C. Escreva um adjetivo para cada substantivo abaixo. Recorda-se o que são adjetivos? Adjetivos são aquelas palavras que dão característica ao substantivo. Então, por exemplo, eu tenho o substantivo caneca. O que eu posso falar sobre a caneca? A caneca é branca.
caneca está quebrada. Então esse é branca, está quebrada, são termos que dão características ao substantivo. Um outro exemplo, Maria. Maria está contente. Então, o estar contente é uma característica da Maria, certo? Ok. Após fazer a atividade do substantivo, do adjetivo, vamos para a seguinte. Separe as palavras abaixo em sílabas. Vamos separar de acordo com os sons que cada palavra possui. Então, temos aqui um banco de palavras, você vai separá-la na linha da frente. Essa é a parte de português. Vamos agora para a matemática. Em matemática, vamos tratar sobre valor posicional, certo? E composição e decomposição de números. São dois semelhantes, são dois conteúdos semelhantes, por isso que eu vou tratá-los juntos. Ok, o que é valor posicional? Antes de explicar, observe aqui esse numeral aqui. Eu tenho 3 algarismos juntos. Se eu analisá-los de forma separada, eu tenho 2, eu tenho 6, eu tenho 5. Se eu questionar para vocês, gente, desses 3 algarismos aqui, qual que é o maior? Você me falar, é o 6. Qual que é o menor? É o 2, certo? Esse é o valor individual de cada algarismo. Só que nesse caso a gente vai analisar o que? O valor que ele ocupa de acordo com a posição que ele tem no algarismo completo. Ok? Então nessa tabela aqui, eu estou classificando as partes do algarismo. Então eu tenho a unidade, a dezena e a centena. Lembra-se que cada componente tem um valor diferente? Quantos que vale a unidade? A unidade vale 1, né? Dezena, como o próprio nome já diz, vale 10. E a centena vale 100. Então, se eu tenho 5 unidades, eu tenho apenas 5. Se eu tenho 6 dezenas, eu tenho 60. Lembra que vale 10? Cada um que está aqui dentro, então 10 vezes 6, 60. E centenas são grupos de 100. Certo? Recordando isso, vamos poder prosseguir. O valor posicional de um número depende da ordem em que o algarismo se encontra. Então, o exemplo abaixo. O algarismo 2, que está destacado aqui, no número 265, ocupa a terceira ordem. Isto é, ele está na casa das centenas. Ou seja, o seu valor é 200. Então, nesse caso aqui, ele não vale 2, mas sim 200, porque ele está na casa das centenas. Ok? Prosseguindo. O algarismo 6, no número 265, ocupa a segunda ordem, isto é, está na casa das dezenas, ou seja, o seu valor é 60. Logo, ele não vale 6, mas sim 60, pois esse número, no caso, esse número completo é esse 265. Prosseguindo. O algarismo 5, no número 265, ocupa a primeira ordem, isto é, está na casa das unidades. Seu valor é 5. Ok? Para complementar esse conteúdo, eu vou mandar no grupo esse vídeo aqui, nesse link, sobre decomposição de números. Ele é bem bacaninho, bem tranquilinho de compreender também. Então, após vocês assistirem esse vídeo, vamos retomar a atividade sobre decomposição e composição de algarismo. Primeiro, o que é decompor? Decompor é desmontar um número, certo? Então, como nós sabemos, um número ele é composto, dependendo das ordens que ele tem, ele é composto por unidade, dezena, centena. Tem outras ordens que nós não vamos adentrar agora, mas cada ordem ele tem um valor. Então, conforme o modelo aqui é assim, o número 189, ele é composto como? Quantas unidades temos? 9. Dezenas? 8. Centenas? 1 centena. Então, seguindo esse exemplo aqui, nós podemos dizer que o número 189 ele é composto por 100, que é 1 centena, mais 80, que são 8 dezenas, mais 9, que são 9 unidades. Então, 100 mais 80 mais 9.
certo? É assim que é composto o número 189. Seguindo esse modelo, você vai fazer a mesma coisa com o número 154, 295, 32, 160, certo? Aqui 160 ficou duas vezes, mas faça apenas uma. Uma coisa muito importante antes de prosseguir. Reparem que o número 32 não tem nenhuma centena, certo? Então, na hora de resolver aqui, eu vou dar um auxílio nessa atividade aqui, porque vai surgir dúvidas. Como não tem nenhuma centena, eu posso trabalhar só com a dezena e unidade. Posso falar que ele é formado por 30 mais 2. Ou, se o aluno responder assim, 0 unidades mais 30 dezenas mais, 0 centenas mais 30 dezenas mais 2 unidades, também está certo, ok? Uma coisa importante também, a questão do zero. Coloque também lá 0 unidades, por mais que seja no final, não tenha valor, mas é 0, ok? Então também acrescente essa informação. Ah, é fácil? Sim, legal. Mas não deixe de assistir o vídeo. O vídeo é muito importante porque ele vai complementar esse conteúdo, ok? Por mais que você consiga fazer sem assistir o vídeo, assista o vídeo também, é importante. Temos aqui agora o 2, que é para decompor, desmontar os valores que estão no quadro posicional abaixo. Então aqui, 260. Quantas centenas teremos no 260? Temos 2, então aqui vai ser o 2. Quantas dezenas? 6, aqui vai ser o 6. Quantas unidades? 0, então aqui vai ser o 0. Da mesma forma vocês vão fazer com o número 123, 189, 247, 384 e 421. Depois que nós decompormos, nós vamos compor, vamos montar os numerais de acordo com o modelo. Então olha ali, letra A. Então, decompor, desmontar, compor, montar. Modelo letra A. Então o número é composto por 4 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. Logo vai ser 400 mais 50 mais 3, que forma o número 453, certo? Então observem as dicas abaixo e façam de acordo com a letra A. Monte lá primeiramente com as classes e por último o número completo. Número 4. Escreva os números por extenso e coloque-os na ordem correta como exemplo. Então aqui tem o número 128, eu vou escrever por extenso 128 e vou montá-lo no quadro de posições, certo? Lembra, cada termo na sua casinha. Quem é na centena? Na casa da centena. Quem é dezena? Na casa da dezena. Quem é unidade? Na casa da unidade. Ah, professor, aqui não vai ter centena. Legal, 0. Deixa o 0 na casa da centena e coloca os próximos algarismos de cada na sua respectiva casa. Não esqueça de escrever por extenso o nome dos numerais que estão ali. 5. Componha os números procurando no caça-palavra o valor referente. Então temos aqui um caça-palavra com vários valores, vários algarismos. Você vai ver as dicas que tem aqui, buscar ele no caça-palavra. Então, por exemplo, letra A, 1 centena, 5 dezenas e 8 unidades. A junção desses três termos aqui vai formar qual numeral? Ah, você vai formar o número 158. Vou procurar 158 no caça-palavras e vou circular, certo? Ah, achei 158, ok? Então prestem atenção nessa atividade. Depois vamos fazer com o próximo: 1 centena, 7 dezenas e 5 unidades. Que número que vai ser formado? 175. Farão o mesmo com os outros algarismos, outras dicas. 6.
Resolva as situações, problemas abaixo. Então, letra A. Sofia tinha R$ 44. Foi à padaria e comprou R$ 15 de pão. Quantos reais sobrou de troco para ela? Então, elas, como eu falo para vocês toda vez, a situação, o problema, ela nos conta uma história. Nessa história, o que acontece? Quem que está nessa história? O que aconteceu? É a Sofia, ela foi na padaria. Tá. O que a Sofia fez? Ela comprou R$ 15 de pão. Eu quero saber quantos reais sobrou de troco. O termo sobrou, restou, ele faz referência a qual operação? Subtração. Legal. Então você vai armar a conta aqui. Não esqueça de colocar unidade na casa da unidade, dezena na casa da dezena, centena quando houver na casa da centena, e resolver a operação. Então vocês vão ler a situação do problema, identificar qual é a operação que pede, armar a operação aqui, resolver, e a resposta completa aqui embaixo. Não só o valor aqui. Quantos reais sobrou de troco para ela? Sobrou de troco para ela tantos reais. Ok? B. Para uma festa de aniversário foram comprados 207 copos e 189 pratos. Quantos descartáveis ela comprou no total? Olha lá, quer saber do total. Foram comprados tanto e tantos, certo? Qual a ideia que essa situação problema me traz? Essa eu vou deixar vocês pensarem e identificar para poder montar a operação. E vamos para a arte. No conteúdo de arte, vamos trabalhar sobre uma artista, uma pintora brasileira, chamada Tarsila do Amaral, certo? Tarsila do Amaral nasceu em 1886 e viveu até 1973. Viveu em uma fazenda, gostava de subir em árvores, fazer bonecas de mato e brincar com seus 40 gatos. Ela tinha uma gatinha branca que se chamava Falena. Foi uma pintora e desenhista brasileira e uma das figuras centrais do movimento modernista brasileiro. Os modernistas eram aqueles que criaram a Semana da Arte Moderna em 1922, em São Paulo, que tinham a ideia de fazer uma arte que fosse diferente daquela arte tradicional da época, que todo mundo estava acostumado. Aqui nós temos a obra A Feira, que foi criada por Tarsila, foi inspirada no próprio pensamento dela. Como ela adorava fazer mistura de cores, utilizava cores quentes, fazia obras espontâneas, e a obra era simples, porém muito bonita. Ok? Aqui está a obra. Foi pintada em 1924. Observe como ela é, bem colorida, bem bonita, bem bacana. E você vai responder as questões de interpretação sobre o textinho. Quem é a autora que estamos falando? Busque lá no texto e responda. Sempre resposta completa, letra maiúscula. Quais frutas você consegue identificar na obra assim? Então, nessa obra aqui, quais frutas você consegue identificar? Observe e descreva. C. A feira do seu bairro é semelhante a essa obra? Alguns bairros geralmente têm feirinhas. A sua, que você já foi, não, agora a pandemia é mais complicado. Mas certamente você já visitou uma feira. Quando não a feira do bairro, feira do mercado, na praça, em algum lugar você já viu uma feira. Ela é semelhante a esta obra? Se sim, por quê? Se não, por quê? D. Em que ano essa obra foi produzida? Lá no texto tem essa informação. E para finalizar, faça uma releitura da obra. Como assim releitura? Aqui está a obra que a Tarsila fez, só que sem cores. Você vai colorir da sua maneira. Não precisa ser igual está lá no desenho, na imagem. Você vai colorir do jeito que você achar interessante. Isso que é a releitura, você refazer uma obra em cima de uma obra de arte da sua maneira, da sua forma. Pessoal, então esse é o conteúdo que estou disponibilizando a partir de segunda-feira, certo? Não precisa fazer tudo de uma vez, vocês têm até o final do mês para terminar essa atividade. Só que à medida que forem surgindo as dúvidas, me mandem mensagem para mim em particular que eu estou para auxiliá-los. Uma coisa muito importante também,
as atividades que foram enviadas semana anterior, que foi mandada no grupo, eu preciso que os pais me mandem imagens, áudio, vídeo da realização das atividades, para que eu possa dar a presença para vocês. Até o momento eu recebi algumas atividades, só que não foram todos. E é fundamental que todos deem esse devolutiva quanto às atividades. Então, qualquer dúvida, me manda mensagem que eu estou para auxiliá-los. Abraços, até a próxima.